Hoje, fazer um bom exame, um exame de qualidade, é obrigação de todo laboratório. Então, nós, como gestores de laboratórios, nós precisamos pensar além de um ótimo exame. Que muitas vezes as pessoas associam inovação a algo muito exótico, diferente, algo que não está assim no dia a dia. E essa de produto, na saúde é muito importante, são novas tecnologias, novos testes que a gente precisa inserir no novo mercado de acordo com a necessidade, mesmo na evolução da necessidade médica, enfim, de uma maneira geral. Termo tecnologia, se a gente pudesse voltar ao cerne da questão, tecnologia está muito mais relacionada à solução de um problema. Não é necessariamente a solução tecnológica. Olá, esse é o Mundo Lab to Lab, um podcast sobre gestão e estratégia do Lab to Lab Pardini, compartilhando experiências, histórias para ajudar no desenvolvimento do seu negócio, do seu laboratório. Não é isso, Dr. Roberto Santoro? É isso, Rafael. E hoje, especialmente, é um tema muito interessante, não só na saúde, mas principalmente para os nossos laboratórios. Inovação. Inovação. Você considera isso na gestão do seu laboratório? A gente está aqui com dois convidados muito especiais. Gabriela Terra, diretora administrativa do Laboratório São Lucas de Barbacena, Minas Gerais. Muito obrigado, prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. Vai ser uma troca de experiência muito interessante. E Hugo Tadeu, professor de inovação da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado, Hugo. Prazer. Obrigado, prazer todo meu, gente. Alegria estar aqui com vocês. Roberto, laboratório tem que inovar? Olha, se o laboratório não inovar, é muito difícil continuar. E é uma das áreas de negócio que mais inovam no Brasil. São pequenas, médias empresas, grandes empresas, mas a inovação sempre foi a essência de laboratório. Eu vou até chamar o Hugo aqui agora para falar um pouco sobre a inovação, sobre os conceitos de inovação. Porque em saúde, muitas vezes, a inovação é confundida com P&D, pesquisa e desenvolvimento, inovação técnica. Mas em conceito amplo, Hugo, o que a gente poderia pensar? Vamos lá, Roberto. Belíssima pergunta. Eu acho que desmistificar o entendimento sobre inovação é a pauta de todo santo dia, ainda mais enquanto Fundação Dom Cabral, né? Acho que eu começaria do básico, né? Inovação tem a ver com melhoria de processo, como você falou muito bem. Ainda mais para quem atua num laboratório, ou seja, aquela gestão de todo santo dia, para tentar identificar algum gargalo, como a gente fala, o jargão mais popular ainda, né? Onde que está o mato alto para a gente conseguir ter ganho, melhoria operacional. Tem um segundo item que a gente também fala muito na Fundação Dom Cabral, que é o olhar para o cliente, ou seja, onde que a gente teria alguma oportunidade de ganho no atendimento ao cliente. Aí sim, Roberto, para a gente começar a discutir P&D. A agenda da pesquisa e do desenvolvimento é super relevante e importante, mas tem ganhos muito expressivos na agenda de todo santo dia da inovação para a gente conseguir ter receita, ter ganho de conhecimento, ter ganho de produtividade para o negócio prosperar. Se eu pudesse dar uma de Mário Sérgio Cortella aqui, nosso querido amigo professor da Fundação, inovação tem a ver com método. Tanto, repetindo, né, tanto para melhoria quanto para o olhar, né, para o cliente, até chegar no P&D. Então, se eu pudesse começar com esse pano de fundo, acho que esses três pilares são importantes para a gente tentar desmistificar para quem nos escuta essa agenda de inovação. Gabriela, olhando para o seu negócio, você está na segunda geração do seu laboratório, numa cidade de 140 mil habitantes, mas que atende a várias cidades da região. Como é que a inovação se apresenta no dia a dia do seu negócio? É pensar no quem é o nosso cliente, quais são as necessidades dele. É entender o que o nosso cliente precisa. O laboratório, ele é um segmento onde normalmente ele é fundado por pessoas técnicas e que entendem de bancada. E daí, essa pessoa, além de fazer um bom exame e ter uma boa entrega, ela pensar na gestão do seu laboratório é um rompimento, né, de gestão, de paradigmas ali. No nosso laboratório, no Laboratório São Lucas, nós dividimos isso nas gerações. Minha mãe é bioquímica, eu sou formada em Direito e a minha irmã também foi formada em farmácia. Minha irmã também é bioquímica.
e nós dividimos os setores do laboratório para cada um inovar no seu setor. Ótimo, Gabriela. São 32 anos de laboratório, você pertence à segunda geração, trouxe uma característica diferente. Eu diria que você trouxe uma inovação que é raro, às vezes, você ter pessoas dentro da família, de outras áreas, que trazem um outro tipo de conhecimento. Só que esse outro tipo de conhecimento parece que foi essencial para que você pudesse inovar, dentro dos elementos, dos pilares que o Hugo falou. Então, queria saber, nesses últimos 15 anos, quais foram as principais mudanças que você fez como empresária, como parte do laboratório, e inicialmente não técnica. Certo. Acho que a mudança que aconteceu, que foi uma renovação até para o laboratório, foi para mim, foi para o laboratório, foi me tornar mãe. Então, eu entender qual seria a experiência da gestante e do bebê quando ele precisa de um laboratório. Então, o exame pré-natal, o teste do pezinho do bebê. Então, toda essa jornada mamãe e bebê dentro de um laboratório. E aí nós criamos, diante dessa minha experiência, o Laboratório São Lucas Plus. Então, é um laboratório com sala de vacina, espaço kids, salas climatizadas e individualizadas, com temas infantis, para trazer esse acolhimento aí para toda a jornada da mamãe e do bebê. Esse ponto ali, Hugo, é interessante. Os laboratórios geralmente são concebidos como um laboratório de ciência, mesmo tecnicamente orientado, enfim. E você geralmente é um laboratório que criou uma tecnicalidade e o cliente vai buscar uma solução, os serviços necessários, ou município, ou uma comunidade médica que prescreve e precisa desses exames, como em todos os municípios do Brasil. Gabriela falou uma coisa muito importante. Ela ela buscou o que eu chamo de inovação em posicionamento. Sim. Ela partiu de uma necessidade do cliente, ela olhou também a jornada da saúde materna infantil, ela fez a conexão com a experiência pessoal dela e trouxe um novo posicionamento, que ela chama de o Laboratório São Lucas Plus, Sim. que envolve uma nova hospitalidade, um novo cuidados especiais, uma nova hotelaria, profissionais que estão conectados a esse propósito, que lidaram com isso em hospitais, em outros negócios, enfim. E também isso foi muito atrativo, ou seja, ela partiu do cliente, de uma necessidade, e trouxe uma inovação em jornada, em posicionamento. Foi o principal fator que eu identifiquei aqui. Eu não sei se esse olhar de inovação é muito difícil de ser alcançado. Como que você vê a inovação que parte de uma necessidade do cliente ou de uma transformação do posicionamento para o cliente? Acho que vocês dois estão dando uma bela aula de inovação aqui para quem nos escuta, né? Porque eu acho que se eu voltasse ao que eu estava explicando aqui no início, inovação enquanto processo, até necessariamente passar por essa agenda de desenho de jornada, que seria o nosso famoso Horizonte 2, né? Para não entrar muito na técnica aqui do que vem a ser inovação. O seu depoimento agora ele é super importante e relevante porque ele traz a perspectiva do dado. Quem é o usuário final, que tipo de demanda que esse usuário final, porventura trazendo a experiência enquanto mãe, né, para levantar possivelmente dor, possivelmente alguma solução que a gente venha encaminhar para o cliente. Se eu usasse de novo do meu jargão de todo santo dia, né, essa experiência de desenhar a jornada do cliente traz muito do que eu chamo de, entre aspas, né, sandálias da humildade, para a gente tentar entender na perspectiva de quem está lá na ponta, repetindo que tipo de problema ou demanda que a gente venha a ter que estruturar. Então, acho que esse percurso traz uma série de benefícios para a companhia, para uma oferta de um serviço, por antecipação de algum tipo de solução. Então, Roberto, não tem nenhum tipo de vírgula para poder adicionar no E ela comentário foi de vocês. Fora para dentro, né? Sim, é de fora para dentro. Isso. Perdão, não naquela perspectiva técnica. É muito comum para quem vem de uma... Posso falar enquanto professor, se eu pudesse até falar PhD. É muito comum a gente sempre olhar da bancada para fora, quando a gente tem 1000 oportunidades de fora para dentro para estruturar uma jornada de inovação. Agora, Hugo, é interessante, quando a gente ouve essa história que a Gabriela acabou de trazer, nada liga na tomada, né? Tem gente que acha que inovação
é algo que liga na tomada, está Sim. relacionado à tecnologia, ao computador, Sim. a software, hardware. Aqui a gente está vendo algo que é humano. Como é que está essa relação dos gestores com o que é máquina e o que é humano? Belíssima pergunta também. Eu acho que a fala que, tanto do Roberto quanto sua, é uma fala que traz a perspectiva do dado. E dado não tem necessariamente a ver com uma conexão direta com tecnologia. Aliás, acho que de novo, belíssima pergunta para a gente até tentar fazer uma limpeza nesse entendimento desse universo que hoje o mundo chama de inteligência artificial, né? Tem muita sofisticação técnica nisso, quando a gente está mais preocupado em entender do dado, da jornada e tentar ofertar um serviço que seja condizente com a demanda. Então, acho que o termo tecnologia, se a gente pudesse voltar ao cerne da questão, tecnologia está muito mais relacionada à solução de um problema. Não é necessariamente a solução tecnológica. Então, quando você traz a perspectiva do desenho, da jornada e daquilo que seja o impacto, isso é inovação na veia, como a gente fala todo santo dia. Inclusive, é uma inovação muito mais simples do que necessariamente uma inovação pautada em inteligência artificial. Então, se eu tivesse que escolher um caminho rápido, fácil, para a gente conseguir implementar algum tipo de inovação, além do P&D e da questão técnica, toda essa sua explicação sobre o problema, a jornada, o entendimento e que tipo de dado para performar, eu acho que isso deveria ser o caminho de todo e qualquer laboratório. Ainda mais o setor, se eu pudesse chamar de setor de saúde, né? E o laboratório tem a particularidade, né, que muitos colegas ficam assim, não, porque o meu aparelho faz o melhor exame, que o meu aparelho... Hoje, fazer um bom exame, um exame de qualidade, é obrigação de todo laboratório. Então, nós, como gestores de laboratórios, nós precisamos pensar além de um ótimo exame, né? Sim. Então, nós precisamos pensar desde a entrada desse paciente até a saída dele. Então, realmente, montar toda a trajetória, toda a jornada do paciente dentro do laboratório e trabalhar cada ponto. Então, assim, às vezes, quando a gente fala de inovação aberta ou Sim. inovação fechada, você consegue fazer uma conexão? Vamos ver o cenário aqui que a Gabriela nos trouxe. Ela vem de uma outra formação, mas culturalmente ela está integrada a um empreendedorismo familiar, tecnicamente orientado. É como se ela fosse um externo a tudo isso. É um olhar de fora que ela consegue transformar um negócio. Ela fez uma recombinação de recursos e competências e criou um novo posicionamento. Eu diria, Roberto, acho que além da questão que você acabou de citar, da inovação aberta ou da inovação fechada, até para quem nos escuta, né? Inovação aberta é quando a gente traz o preceito da companhia ou da organização XYZ, trabalhando com uma startup, trabalhando com uma universidade, trabalhando com algum recurso de fomento, alguma coisa nesse sentido. Inovação mais fechada, sem querer dar aula para ninguém aqui, é quando vem do seu DNA, da companhia, para poder estruturar alguma pauta que seja relevante. Mas te escutando, eu até proporia um outro viés de análise. Eu acho que tem muito do perfil de quem propõe inovação, que é um tema que às vezes não é tão tratado no debate e no métier, ou seja, da inovação e da tecnologia. Quem inova seria um pouco isso? Quem perfil inova? de quem o inova. perfil de quem inova. E eu acho que sua colocação, repito, te escutando, e por todo esse desenho de jornada, até para provocar quem nos escuta de novo, inovação tem muito a ver com perfil, com arquétipo, ou seja, avaliação de personalidade, como a gente fala, e o quanto que essa personalidade seria condizente para uma pauta. Então, quando eu escuto que você é empreendedora, mesmo não sendo necessariamente da área de inovação e tecnologia, e a primeira agenda que você traz é uma agenda de desenho de jornada, de levantamento de dados, se isso aqui fosse uma prova brincando com você está super aprovada. Eu acho que você traz aqueles elementos que são mais do que essenciais para quem é empreendedor, né? Então, se eu pudesse reforçar, acho que esse debate sobre a avaliação de perfil, personalidade e como estimular a agenda... Sobre essa avaliação, essa condição humana, interessante, na nossa conversa aqui com a Gabriela, conhecendo a história, o que ela fez, enfim, toda essa renovação de propósito, de jornada, isso é meu sentimento, Gabriela, que você estava buscando algum tipo de liderança, seja no negócio, seja uma liderança mesmo como empresária, mas uma liderança em relação à escolha do cliente também. Sim. Então, esse perfil que o Hugo está trazendo aqui, ou os arquétipos humanos em relação ao conjunto de comportamento, personalidade, eu acho que a Gabriela se encaixa nisso, Hugo.
Nada melhor do que perguntar. Perdão, Roberto. Gabriela. É engraçado, né? Porque nos processos seletivos, né? Seletivos que eu faço no laboratório, uma das perguntas que faço é: você nasceu com instinto de liderança ou de seguidora? E eu falo que sim, eu nasci com instinto de liderança. Mas além de nascer com esse instinto de liderança, eu acho que a melhor forma de inovar é amar o que faz, né? Eu estudei direito, eu estudava para um concurso de delegado federal quando a minha mãe me chamou para cobrir umas férias no faturamento. Cobrir umas férias, não. Cobrir um menino do faturamento que iria sair e que eu precisava pegar o serviço rápido para treinar uma pessoa que ela viria a contratar. Ou seja, você não sonhou em trabalhar no laboratório da Nunca família, sonhei em né? trabalhar em laboratório. Foi por acaso que Foi chegou por lá. acaso. Do universo de querer ser delegada para um laboratório Exato. espetacular. Exatamente. Fica outra lição aqui, né? Então, realmente foi aquela mudança, né? Ali. E eu trouxe um pouco do direito no laboratório. Eu comecei com a gestão dos contratos, né? Com a gestão dos contratos, das parcerias, das tabelas. E depois eu fui para a rua também fazer o relacionamento. Então, eu fazia visitação médica, ia atrás de empresas, né, para a parte de medicina do trabalho, os exames ocupacionais. E ali, realmente, eu acho que já vinha num DNA, mas não num DNA técnico, né? Vinha num outro tipo de DNA, um DNA de gestão no laboratório, né? Uhum. E foi aí que eu descobri esse amor por esse mundo laboratorial aí. Eu queria falar um pouco do apoio, do Lab to Lab Pardini, enfim, e do compartilhamento de conhecimento, de produtos. Qual que é a importância do laboratório de referência, no caso aqui o Grupo Pardini, nessa inovação? Pode ser na área de jornada, pode ser produtos específicos, ou algum modelo, alguma coisa. Nós somos importantes ou a gente mais atrapalha do que ajuda? Então, esse é um ponto importante ali. O que uma empresa poderia fazer melhor para você e para outros laboratórios? Quem somos nesse universo de inovação, no seu olhar? Assim? Eu acho que o próprio nome já diz, laboratório de apoio. É você ser uma base ali, né? Ser uma mão para poder te ajudar a chegar onde você pretende, né? Então, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os executivos, com o pessoal do customer, né? Então, ter esse relacionamento. E outra coisa, eu apresentar as minhas ideias de inovação, né, pro Lab to Lab, e essas pessoas acreditarem no que eu estou propondo. Um dos exemplos foi uma feira de gestante que nós fizemos na cidade, tá? Reunimos com 6 médicas ginecologistas, conseguimos colocar 80 gestantes dentro de um auditório com o apoio do Lab to Lab Pardini, que me ajudou tanto com brindes, com patrocínio, com o palestrante, levando o palestrante com conteúdo. Então, fizemos divulgação dos nossos pacotes de vacina, do teste do pezinho, de toda a jornada da gestante dentro do laboratório. Então, assim, o laboratório de apoio, ele está ali também para poder me ajudar a inovar nos exames. Porque fica muito aquela coisa do interior. Ah, eu quero fazer um exame genético. Nossa, eu tenho que ir Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Não, eu até brinco com as meninas. Pardini faz? Ah, então eu faço. Nossa, esse exame genético, PCR, NGS, né? E fica aquela coisa, não, mas esse exame de 5, 6 mil reais, Pardini faz? Eu faço. E ainda consigo fazer um preço melhor do que lá em Belo Horizonte, né? Por causa da negociação, por causa de todo o envolvimento da equipe aí. E da relação de confiança Com que certeza. você criou, enfim. Com certeza. São famílias históricas que são atendidas. Mas esse é um ponto importante, o que eu queria ver sua opinião, né? Porque também como um laboratório de referência, um laboratório que ajuda em produtos, em portfólio para ter um determinado acesso, hoje tem vários também, né? Então, e nós estamos tentando justamente isso, essa questão de transferência de conhecimento, estímulo à inovação, porque da mesma maneira a gente pode ter um conjunto de produtos para que ela possa
exercer uma nova jornada, exames especiais, exames, desde um teste do pezinho especial, um exame de bem-estar, algo novo também nessas novas relações, né? Porque senão o nosso papel vai ser só de oferecer algo técnico também. Isso é sair do básico, né? Exato. É sair do hemograma, colesterol, triglicérides e fazer mais, ou, né? Oferecer mais. Uma experiência que nós tivemos lá, assim, entre família e colocamos isso no mercado foi o exame A200, né? Que ele pega 200 alimentos mais consumidos e ele te dá ali um nível de intolerância alimentar. A minha irmã, com esse exame, ela perdeu 13 quilos, né? Então, e nós colocamos isso no mercado, ofertamos gratuitamente para alguns médicos, né, falando sobre os benefícios do exame. Então, assim, disseminando justamente esses exames que saem ali do básico para fazer uma medicina mais especializada. O próprio teste do pezinho também, Exatamente. que você tem exames mais básicos. Agora o Ministério de Saúde está incorporando novos testes também. Você pode fazer testes mais ampliados. Essa parte, Hugo, é o que eu chamo de inovação de produto, essencialmente. Só que a gente oferece novos produtos para clientes, como o caso do Laboratório São Lucas, da Gabriela. Mas a Gabriela, ela pode recombinar, como ela recombinou vacinas, teste do pezinho, num posicionamento mais premium na relação de jornada da saúde da mulher. Então, esse papel de produto, assim, a nossa obrigação de gerar, obrigação estrutural e a necessidade do mercado de gerar novos testes também, e eles conseguirem, de uma forma, outros laboratórios também conseguirem remodelar e encaixar isso numa nova jornada. Então, essa inovação de produto também é uma expectativa da área de saúde, né? E ela é super importante também, que muitas vezes as pessoas associam inovação a algo muito exótico, diferente, algo que não está assim no dia a dia. E essa de produto, na saúde é muito importante. São novas tecnologias, novos testes que a gente precisa inserir no novo mercado de acordo com a necessidade, mesmo na evolução da necessidade médica, enfim, de uma maneira geral. Então, esse é o que eu vejo também muito importante aí na nossa realidade. Mas aí, Roberto, pegando o exemplo aqui, juntando o que a Gabriela falou com o que você acabou de dizer. Bom, o laboratório, Gabriela está num município de 150 mil habitantes, né? Essa inovação de produto, muitas das vezes, vem do laboratório de apoio. No caso, vem do Pardini. Exato. Mas a Gabriela e a equipe da Gabriela também tem que estar aberta para receber essa inovação. Sim. Porque senão vocês criam, se não chega em Barbacena, não chega na região, também não chega o faturamento. Como é que é essa questão, Gabriela, de receber uma inovação de um parceiro do apoio e acreditar nela? Minha mãe sempre puxou muito minha orelha em relação a isso, porque nós temos, sabe, pessoas que te inspiram. A gente precisa ter empresas que te inspiram, né? Então, a gente pega como inspiração grandes empresas e traz para a nossa realidade. Mas trazer para a nossa realidade, muita gente para e fala assim, não, mas para fazer isso eu preciso de muito dinheiro. Nossa, mas eu preciso investir demais, eu não tenho esse dinheiro. E a minha mãe sempre olhava para mim e falava assim, vamos fazer do jeito que dá para a gente fazer. Hoje nós temos tanto, então vamos fazer. Vamos começar do simples, começar pequeno e ir crescendo. Hugo, como que você vê essa relação de uma empresa, talvez que historicamente atingiu determinado tamanho, ou trouxe muita tecnologia, trouxe intelectualidade, vai inovando igual em produtos, assim como o Pardini tem uma construção assim também histórica em relação a isso. Você tem outros exemplos assim de quem que inova o cliente? Somos nós. Nós estamos tentando inovar o cliente ou transferir conhecimento. Você tem essa modalidade também conceitual, né? Assim, se a inovação também é transformar o cliente, é transformar o negócio do cliente. E qual que é a nossa obrigação como empresa de referência para outras empresas? Ô, Roberto, eu vou repetir o que a gente começou aqui no início, no bate-papo aqui, né? Se eu voltasse, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, inovação era aquela agenda típica do P&D, que talvez o ciclo de desenvolvimento de algum produto pudesse levar 1, 2, 3, sei lá quantos anos aí pela frente. Quando a gente tem um depoimento como o seu,
no qual a gente tem a capacidade de escutar o cliente, levantar o dado e desenhar uma jornada, o ciclo de entrega de uma solução ele é muito mais rápido. Isso reforça a agenda que a gente estava até discutindo aqui agora de parceria, né? O quanto que é um laboratório de referência em relação a um laboratório da ponta, o quanto que a gente está atuando de uma forma estruturada, concatenada e numa agenda de confiança para o dado que esteja lá na ponta em Barbacena ser um dado para o desenvolvimento de alguma solução e vice-versa. Então, se olhasse para o setor de saúde, ou se olhasse para o setor financeiro, se olhasse para o setor varejista de uma forma geral, sem entrar em detalhe de empresa A, B, C ou D, todos têm avançado nessa pauta, do qual a capacidade de entrega ela é muito mais rápida do que o processo tradicional. Então, se eu pudesse reforçar, acho que a sua experiência lá na ponta, em escutar, levantar o dado e fornecendo isso para vocês aqui no Hermes Pardini, acho que isso é de um potencial e de uma riqueza de entrega de produto / serviço para o cliente que é inquestionável. E é uma escuta diferente. A empresa escutar o cliente ou ter os dados e devolver isso em um novo formato. Sim. Você recebe os dados, os estímulos e tenta resolver um problema também, tenta ajudar a resolver o problema. Então são vários setores fazendo isso, não é só a saúde. Sim. Talvez a saúde é o começo. Assim, você tem um varejo fazendo, a infraestrutura, a indústria de base tecnológica, mas serviço não é uma coisa fácil, porque ele é socialmente orientado. Ele tem variáveis também difíceis da gente alcançar. E aí eu queria que o Hugo também nos ajudasse aqui no produto mínimo viável, ou MVP, ou qualquer conceito que antes você planejava uma coisa, demorava às vezes 5 anos para lançar. E hoje a gente não tem mais esse tempo, né? Tem uma outra competição, uma outra abertura, para você nos ajudar nesse conceito também, né? Roberto gosta de perguntas difíceis. Está sendo meu professor me questionando aqui, mas tudo bem. A gente temos muitas pessoas querendo ouvir sobre mas isso. Tudo bem, vamos lá. Ô, Roberto, até se você me permitisse voltar uma página antes de falar do que vem assim um MVP. Acho que dessa história toda que a gente está falando de inovação do cliente ou do P&D, tem uma agenda que é super relevante e que às vezes eu acho que é um pouco negligenciada. Empresas no sentido geral, não estou falando empresas ou organizações do setor de saúde, que é a agenda da tecnologia. Não adianta a gente querer desenhar jornada, não adianta a gente querer ter esse relacionamento entre vocês de uma forma geral, se não tiver, por exemplo, tela de cadastro. Como é que eu imputo o dado do seu cliente na ponta para tentar interpretar uma demanda e que isso vire produto sendo desenvolvido aqui dentro do laboratório? Então, se eu pudesse falar do desenvolvimento de algum projeto com essa característica de teste, traduzindo um mínimo produto viável, o MVP, a gente precisa de um dado que seja confiável. Voltando à sua pergunta anterior sobre tecnologia, né? Antes de falar de IA, que a gente tem um dado qualificado. Esse dado qualificado é que vai ser o input para o desenvolvimento desse mínimo produto viável. Então, acho que antes da gente ter esse conceito mais amplo do como testar, do como desenvolver um produto que seja em fase de teste minimamente viável, qual é o dado? O que o cliente está dizendo lá para você todo santo dia, e nessa relação laboratório com quem provê a solução técnica, como é que isso está sendo minimamente estruturado? Então, acho que isso deveria ser uma agenda para a gente voltar um pouquinho na pauta, até porque a própria pauta de inovação, P&D, produto, tecnologia, e o quanto que a gente tem estruturado de uma forma adequada essas agendas. Então, assim, o core de dados estruturados em determinado ponto é mais importante do que a tecnologia por si só. Sim. E repito, né? Se a gente não tiver essa agenda estruturada e o alinhamento com quem toma a decisão sobre o potencial de tecnologias para impactar lá no seu desenvolvimento de produto, não tem P&D na face da Terra que vai ter capacidade de entrega em relação à solução que, para o cliente, que esse sujeito tanto espere, né? Enquanto o desenvolvimento de serviços de saúde. Então, se eu pudesse chamar a atenção, antes de falar de qualquer coisa relacionada à inovação, high-tech, high-pop, high-agro, fazendo um pouquinho da propaganda, estrutura o dado. Tem um dado que seja confiável e que, nesse sentido, isso para vocês, enquanto desenvolvimento de solução, que isso seja coerente e condizente à demanda do cliente. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, mas a gente não pode terminar sem antes falar de erro. Porque inovar significa tolerar erros. Sim. Como é que isso se apresenta para você?
Para mim, o tal do erro honesto, como dizia um querido professor que hoje está nos Estados Unidos, né? Nosso querido Rivadavia Drummond de Alvarenga Neto, citando aqui para todos, até porque é importante citar a fonte, o erro honesto tem que ser praticado, tem que ser tolerado, e isso tem a ver muito com segurança psicológica. Ou seja, o quanto que nas organizações do setor de saúde, para quem é líder dessas organizações, o quanto que a gente tolera em ambiente de teste. Estou dizendo que tem que errar lá no serviço e no atendimento médico, mas estou dizendo no desenvolvimento de alguma solução, para a gente avançar com a oferta de produto e serviço. Então, se a gente quiser ter alguma companhia inovadora, a gente deveria ter ambientes propícios para as pessoas conseguirem testar soluções, desde que a área de gestão de pessoas fosse uma área muito também condizente para trabalhar com perfis e com esses ambientes. Acho que isso é relevante para discutir. E eu acredito que a Gabriela teve esse ambiente. Sim. De abertura para você transformar uma organização de saúde nesses movimentos que você fez. Está criando também um núcleo técnico operacional, uma centralidade baseada em eficiência, mas ao mesmo tempo baseada em inovação de atendimento também, trazendo um núcleo consolidado com outras inovações. Você teve esse ambiente propício? Claro. Deixa eu trazer... Te permitir errar? Deixa eu complementar a sua bastante. pergunta, Roberto, que é o seguinte, além de te permitir errar, você encontrou todas as portas abertas nesse universo? Não. Como é que foi viver a inovação, ou tem sido viver a inovação até agora, numa empresa familiar? Exatamente. Eu falo assim que além de graduando em Direito e estudante de enfermagem, eu falo que eu sou bombeira também, né? Porque todos os dias a gente apaga fogo dentro de laboratório, né? E para a gente conseguir ter uma cabeça livre e pronta para a inovação, a gente precisa ter a casa organizada, né? Então, ter fluxos bem direcionados. Hoje o laboratório ele é certificado ONA, nível 2. Então, assim, ter todo aquele... ter auditorias, não para o auditor ver, ter realmente processos que funcionam, né? Então, isso ajuda muito. Tanto é que para a construção do Plus, nessa essa unidade, como a gente já tinha essa cabeça de que seria uma unidade para ser referência em pediatria, nosso processo seletivo, nós demos preferências ali à contratação de pessoas que vinham de técnicos de enfermagem que tinham experiência em hospital e trabalhavam em UTI neonatal, na ala de pediatria, justamente para poder ter esse acolhimento diferenciado. Então, assim, vem desde o laboratório, a gente precisa pensar na organização dele como um todo, de você entrar, ter um ambiente com som legal, um ambiente acolhedor, os funcionários uniformizados, capacitados, treinados, né? Então, para ter todo esse acolhimento. Inovar para você, tá mais para desbravar o desconhecido ou seguir um caminho que já está claro? Fazer diferente. Pode até fazer igual. Não, pode até copiar. Mas fazer igual não, fazer melhor, né? Fazer do seu jeito, fazer de acordo com a cultura da sua cidade, né? Nem sempre o que dá certo para o outro naquele ambiente, naquela região, se você trouxer para você, não vai ser igual. A aceitação daquelas pessoas daquela região não vai ser igual. Então, você conhecer o seu cliente e trazer a sua essência do seu laboratório, da sua cultura para o seu cliente. E como convencer os outros a seguir aquela ideia que você teve? Amar o que faz, querer mais, querer o melhor, querer ser diferente, querer ser reconhecido pelo que você faz. É isso, é ter amor. Roberto, encerrando esse papo, como é que o Lab to Lab Pardini pode ajudar os laboratórios a serem mais inovadores? Olha, não é uma coisa fácil, principalmente depois do exemplo da Gabriela, dos conceitos que o professor Hugo trouxe aqui, mas uma coisa é certa, Rafael, se nós não estivermos inovando o seu negócio, chame atenção, que a gente precisa fazer melhor. Esse é o principal recado que eu tenho. A nossa obrigação é fazer essa interação, é propor inovações, seja de produtos, seja de modelos, ou então entender as necessidades, ou como o Hugo falou,
os dados que você tem, o que eu posso pensar para o seu futuro, para o seu negócio. Essa é a nossa obrigação. Se a gente não estiver fazendo isso, não vale a pena. Chame a nossa atenção que a gente vai estar pronto para modificar. Essa é a minha mensagem principal aqui. Bom, a gente espera ter colocado uma pulga atrás da sua orelha, estimulado um pouco mais você a pensar, a estudar e também estimular a inovação no seu laboratório. E, claro, conte com o Lab2Lab Pardini para te ajudar nesse desenvolvimento, para te ajudar a melhorar o seu negócio, não é, Roberto? É isso. Nós estamos à disposição. Precisamos também evoluir em inovação. Esse é um aprendizado para todos nós aqui. O exemplo da Gabriela, o exemplo do Hugo. E vai ser as próximas etapas como podemos inovar mais, principalmente no seu modelo de negócio. Esse é o nosso principal propósito do Lab2Lab daqui para frente. Gabriela, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, agradeço essa oportunidade. Também estou à disposição aí para os outros laboratórios, quem quiser fazer trocas, trocar experiências, né? Fazer esse network aí de empresa para empresa, de profissional para profissional, também estou à disposição. Muito obrigado, Gabriela. Professor Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E obrigado pela aula da Gabriela. Muito bom. Obrigado, Roberto, gente. até o próximo. Até o próximo. Se tiver qualquer dúvida sobre inovação, nos chame. Se nós tivermos dúvida, Rafael, a gente chama a Gabriela e o Hugo para nos ajudar. Muito obrigado. Até o próximo Mundo Lab2Lab.